Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Amêndoa de Prosa. Sejam bem-vindos vocês aqui da comunidade do Cacau, parceiros da Fralia. Hoje nós vamos expandir um pouquinho os nossos horizontes para além do mundo do cacau. Vamos falar um pouquinho de empreendedorismo, de finanças, de estratégia com um convidado que muito nos honra. Mas para receber esse convidado, estou aqui mais uma vez com o nosso colega, nosso amigo Varlim da Fralia. Estamos aqui juntos. Seja bem-vindo, Varlim. Obrigado. E estamos aqui hoje recebendo, eu vou ler o currículo dele porque é um currículo de peso, tá? Deixa eu ler aqui, detalhe por detalhe. Atualmente ele é estrategista de finanças, empresas com grandes investimentos no mundo afora. Ele é certificado conselheiro independente pela FIENG, presidente do IBEF, Instituto Brasileiro de Economia e Finanças do Estado de Minas Gerais. Foi formado em Administração de Empresas e pós-graduação em Finanças pela Fundação Dom Cabral, mestrado com foco em Estratégia e Inovação, profissional com mais de 15 anos de experiência na área financeira de grandes empresas multinacionais e indústrias. Tem mais de 20 mil seguidores no LinkedIn e é autor do livro de finanças Tecla SAP. No LinkedIn também comanda esse quadro que tira e traduz um pouco do mundo tira as dúvidas e traduz um pouquinho do mundo de finanças para todo mundo entender o linguajar um pouquinho, traduzir um pouquinho o significado do mundo de finanças na estratégia no dia a dia das empresas. Eu estou recebendo aqui o Dr. Júlio Damião, que é, além disso tudo, como eu disse, presidente do Conselho da Fralia, Conselho Consultivo da Fralia, que nós iniciamos os trabalhos esse ano. Seja muito bem-vindo, doutor Júlio. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui na Fralia. Uma oportunidade absurda de crescimento. E vamos aqui tentar esclarecer para o seu público. Parabéns pelo quadro. Segundo episódio, espero que venham muitos. Esclarecer finanças, economia, mercado, o que está acontecendo no mundo, porque hoje não está fácil para ninguém. O cenário ele é cada vez mais complexo, mais dinâmico e mais rápido, né? Mas eu tenho certeza que nós estamos aqui com a pessoa certa para nos ajudar a traduzir um pouquinho disso. Para a gente começar, doutor Júlio, explica para a gente de onde veio essa ideia do Tecla SAP. Finanças é uma área árida, com um vocabulário não muito fácil de entender. E nessa vida minha profissional, eu sempre entendi que comunicação é tudo. Não adianta você ter um curso técnico, mestrado, doutorado, se você não consegue passar para as pessoas, para a sua equipe, desde a sua equipe gerencial, diretores, até, vou fazer analogia, as pessoas que apertam um parafuso no chão de fábrica, se eles não entenderem o que você está falando, você não está comunicando corretamente a execução da empresa, que é a maior vantagem competitiva que uma empresa pode ter, é a execução correta. Então, se você não comunicar corretamente, a empresa está falhando muito nessa questão de ser ágil, principalmente nesse mundo muito mais competitivo que a gente tem há 5 anos atrás, por exemplo. E eu comecei a escrever no Tecla SAP, como eu tenho uma facilidade muito grande de traduzir o complicado em simples, que é diferente de simplório, né? O simples é quando você entende tudo e torna aquilo ali palatável para as pessoas. O simplório é quando você não entende e fala sem propriedade. Então eu consegui, de uma forma simples, traduzir os maiores termos de finanças e com exemplos práticos. E aquilo foi tomando uma proporção muito grande, muito grande. Então, hoje as pessoas esperam já, todo dia eu faço um post às 5 horas da manhã, né? As pessoas já esperam, eu faço um post, né? Várias pessoas escrevem todos os dias, várias vezes, no LinkedIn, mas eu escrevo um por dia, 5 horas da manhã, que é o Tecla SAP, que eu uso temas de finanças ou de mercado e tem sido muito elogiado pelos leitores, porque a gente sabe que quando a gente joga uma ideia na rede, a ideia não é mais sua. O leitor é que vai saber como é que vai impactar e eu fico muito feliz de o pessoal estar gostando. Sem dúvida. Gente, para quem não conhece o Dr. Júlio, além desse único post, quem está lá no grupo de conselheiros, por exemplo, que fez lá o curso de conselheiros da FIENG, recebe, além desse post, um boletim de notícias analisada por ele todo dia às 5 horas da manhã. Então é fantástico realmente a maneira com que ele enxerga e traduz todos esses movimentos do mercado. E aí, doutor Júlio, eu vou começar fazendo uma pergunta. Qual que é hoje para o empresário o grande risco que ele corre nos dias atuais em relação ao negócio dele? Qual que é, falando não só de Brasil, mas de mundo? Se a gente for pegar
7, 8 anos atrás, sem medo de errar, na época das fintechs, que era o crescimento e tão apenas o crescimento. Então, muitas empresas fizeram esse movimento e esqueceram de uma coisa muito importante hoje, que chama-se margem, que chama lucro. Então, nós assistimos muitas empresas e a gente está... É muito importante essa pergunta sua. Em 2023 e 2024, nós batemos o recorde de recuperações judiciais no Brasil e nos Estados Unidos. Então, muitas empresas que fizeram esse movimento de crescer sem um planejamento correto estão com sérios problemas de caixa. E aí eu vou perguntar aqui, né, para quem está aqui, para vocês aqui também, existem muitos exemplos de empresa que tem crescimento, que tem faturamento, mas que muitas vezes não tem dinheiro para pagar salário. Então eu sempre falo, faturamento é importante? É claro que é. Crescimento é importante? É fundamental. Mas faturamento, EBITDA, margem e lucro são coisas diferentes. Então eu vejo muitas vezes que o nome do jogo hoje, nesse mundo muito mais competitivo, onde a gente tem um player global que está fazendo um estrago enorme no mundo todo chamado China, e a gente tem o BID, para dar esse exemplo. O que é o BID? O BID é uma fábrica altamente qualificada, tecnológica, em escala, com margens pequenas, exportadas para o mundo todo, que está trazendo, na questão automobilística, para ficar em apenas um setor, forçando o preço para baixo de todo mundo. Né? Então, o caixa é o grande diferencial das empresas que estão indo bem e das empresas que estão com dificuldades. Então, a gente tem as decisões econômicas e eu falo que a gente tem as decisões de caixa. Mas se você perguntar para mim o que são as decisões de caixa, é a priorização. Qual investimento eu vou fazer, qual não, é falar não. Muitas vezes, e dói essa decisão, eu sempre falo que é melhor doer agora do que doer depois, que é o tamanho correto da empresa. Então, é melhor você ter uma empresa saudável para 80% das pessoas do que uma empresa quebrada para 100% das pessoas. Né? Então, muitas vezes, quais são os mercados que vale a pena atuar? Porque muitas vezes o empresário está certo. O empreendedor, a empresa, ela vai crescendo, ela quer atuar em todos os mercados, mas qual mercado efetivamente vale a pena? Qual mercado tem um ticket médio maior? Qual mercado eu consigo vender com margem? Porque se eu vender com prejuízo, eu vou quebrar mais rápido. Então eu vejo que de tudo que está acontecendo, né, nesse mundo muito mais competitivo, quem consegue pensar de uma forma de geração de caixa no centro, que aí você pensa faturamento, você pensa pessoas, você pensa estrutura da empresa, você pensa mercado, você pensa produto, você pensa pesquisa e desenvolvimento, você pensa tudo. Quando você coloca a geração de caixa. E geração de caixa não é ser frio nem calculista. É muito pelo contrário. Quando você preserva a empresa de forma saudável financeiramente, você está preservando as pessoas. Você está preservando a cultura da empresa, os investimentos. Então eu vejo que muitas empresas não conseguiram ainda fazer essa diferenciação entre um crescimento, uma oportunidade ali sem nenhum planejamento e efetivamente ter margem e ter lucro. Então eu vejo que isso muitas empresas estão aprendendo da pior forma possível, né? E tem empresas que estão fazendo esse movimento, como eu falei, de uma forma muito estratégica e consciente. Perfeito. A gente pega, desenhando um pouco o cenário brasileiro, e quer dizer, não deixa de ser também a foto do mundo, mais de 90% das companhias e das empresas são empresas familiares, né? Então, eu entendo que, assim, na hora que a gente olha para o mercado brasileiro, você ainda tem uma grande parcela das empresas, principalmente as médias e pequenas, no controle de famílias e, às vezes, o olhar é muito mais que a empresa serve simplesmente ao acionista do que, necessariamente, busca por uma sustentabilidade por si só. Na outra mão, a gente tem empresas já experimentando o mercado de ações no Brasil, que vem crescendo. Ele é ainda extremamente pequeno para o tamanho da economia do Brasil, né? Tem um potencial enorme e barreiras culturais a serem vencidas, mas na hora que a gente olha para as empresas que estão na B3, um número absurdo de emissão de debêntures com cada vez mais rolagem de dívida, etc. E tal. Então, por um lado, a gente tem empresa familiar
que não está olhando necessariamente um caixa para futuro, né? Está olhando um caixa a serviço da família ou do acionista, e, por outro lado, empresas com ação na B3 também fazendo rolagens de dívida, captação de dinheiro sem um plano estruturado. Nesse sentido, como o senhor enxerga tanto uma foto quanto outra, a visão da empresa familiar e a visão da empresa que está listada e que está captando papel e rolando dívida, como a gente tem visto na B3? Os dois cenários têm um ponto em comum, que chama-se leitura correta do mercado, leitura de cenários correta. Então, vamos pegar, né, a empresa familiar. Se ela não está prestando atenção na profissionalização, ou se ela está prestando atenção apenas no caixa do acionista, que é ela própria, família, algum momento vai doer, né? Então, eu sempre falo o seguinte, tem a empresa familiar, se ela passar da segunda para a terceira geração, ela fez essa transição de uma forma sustentável. Quem fez isso muito bem, o Hospital Mater Dei. Já está na terceira geração. Ok? Você está fazendo essa transição de uma forma muito responsável. Mas tem empresas familiares que ainda não pensaram na profissionalização. E nesse mundo onde as decisões, antes as decisões demoravam decisões erradas demoravam 2, 3 anos para chegar até você, nesse mundo digitalizado, competitivo, onde eu sempre falo, né, você pode pensar que é local, mas você é global. A decisão vem muito mais rápido. Então, se as empresas familiares não pensarem de uma forma estratégica, em algum momento ela vai ser penalizada ou vai ter uma competição muito maior de empresas familiares que pensaram nessa profissionalização. E você profissionalizou, colocou um conselho e todos os dias toma decisões como se não fosse empresa familiar. Você toma decisões como uma empresa de capital aberto, com fatos e dados. E é o mais certo a fazer. Em compensação, vou trazer um dado para vocês aqui, de 2014 para cá, 85% das empresas que fizeram IPO, 85% das ações estão menores do que da época que elas abriram um IPO. Então, 85% das pessoas que compraram no IPO dessas empresas perderam dinheiro hoje. E aí a gente entra num outro cenário muito importante, que é o endividamento versus pagamento de juros versus geração de caixa. Então, você colocou, as empresas estão fazendo debênture. O Brasil, semana passada, saiu uma pesquisa, 256 bilhões de emissão de debênture. Para quem não sabe o que é debênture, é um título de dívida da empresa. A empresa emite um título, você compra, daí em um período ela vai te pagar com juros o título que você comprou dela. Chama-se debêntures, que é o que você citou. O Brasil bateu 256 bi, recorde em 2024. Não tivemos nenhum IPO. Estamos tendo recuperação judiciais de empresas. Qual o cenário que a gente faz disso? As empresas que têm a opção de fazer emissão de debêntures, que são as empresas abertas em bolsa, elas fazem a rolagem da debênture ou renegociam, ou emitem debênture em cima de debêntures que elas não conseguiram pagar e vão rolando esse negócio. Chega uma hora, e sem geração de caixa, chega uma hora que não se sustenta, em qualquer segmento que seja. Né? Para o nosso telespectador que não é aberto em bolsa, isso se configura no endividamento. A Selic hoje, né, vamos falar do intervalo, ela está entre 10 e 11, variando aí, hoje ela é 10,75, mas ela vai ficar em 10 e 11. Mas, para a maioria, 90% das empresas no Brasil, quando vai pegar um capital de giro, é 19% na ponta. Como é que você consegue ter produtividade com 19% pagando de endividamento, de juros no caixa? Segundo trimestre de 2024, as empresas abertas em bolsa pagaram 80 bilhões de juros, 80 bi, no segundo trimestre de 24. No segundo trimestre de 23, um ano antes, elas pagaram 40. Então foi de 40 para 80. Mas a Selic não aumentou 100%. Então, tanto empresa familiar quanto empresa aberta em bolsa, a gestão do caixa responsável, do endividamento, do tamanho da empresa, das decisões que doem, elas têm que ser tomadas. Eu sempre coloco, se você não tomar a decisão que dói, o mercado vai tomar por você. É melhor você tomar porque você tem o controle naquele momento. Aí dói muito mais, né? Dói muito mais se você não tem o controle.
Porque você vê uma empresa, né, um ponto que você tem que ajustar e você está ali, você ainda tem caixa, você ainda tem um pouco de tempo, você começa a tomar as decisões e muitas vezes reverte a situação. Quando você chega em 48 do segundo tempo e acorda, é o mercado que vai tomar a decisão por você. Né? Então, esse é o maior risco que pode acontecer. O senhor citou uma questão interessante, porque o senhor falou dessa questão das debêntures e a gente citou aqui que o mercado de ações brasileiro ele ainda tem muito a evoluir, né? E até diversificar. Hoje o que a gente percebe é que as empresas principais que estão lá no Brasil são aqueles setores que a gente está cansado de saber, mineração, né? E o próprio agro brasileiro, aí fazendo uma conexão para a realidade da Fralia, ele tem um potencial gigantesco no Brasil para estruturar não só grandes fazendas de negócio, né, agroindústrias mesmo, mas como a indústria de alimentação, por exemplo, conectada, né, nesse setor. Mas a gente percebe que tem um problema estrutural aí de evolução, tanto que esse ano já não teve nenhum IPO. A que se deve essa questão da lentidão na evolução do mercado de ações brasileiro? Você acha que é uma questão simplesmente da conjuntura econômica dos juros altos ou tem a ver um pouco com profissionalização, gestão e estratégia? É muito importante essa pergunta sua. O mercado brasileiro é pequeno? Bom, a Apple, ela sozinha, é maior que o mercado de ações inteiro do Brasil. Então, nós temos um crescimento absurdo. Nós temos hoje, na Bolsa Brasileira, duas empresas que têm um dos maiores pesos no índice B3, que é a Petrobras e a Vale. Então, se elas forem mal ou forem bem, elas puxam o índice. O que caracteriza isso na sua vida? Você tem ali 15 ações subindo e a Vale, igual a Petrobras, caindo, o índice vai cair. Né? Esse é o peso. Então, nós temos hoje. Mas você falou uma coisa muito importante. Quem tem segurado o PIB do Brasil hoje? O agro. O agro tem segurado. A indústria ela tem tentado fazer cada vez mais a parte dela. Né? Teve os incentivos, né? Ela está tentando cada vez mais, mas nos últimos 5, 6 anos é o agro que está fazendo o papel dela. O que eu vejo é que tem uma oportunidade enorme das empresas se prepararem, não só do agro, mas de outros segmentos para fazerem um IPO. E aí vem a pergunta que eu falo que tem que ter, fazer as perguntas certas, mas o pensamento independente. Então, se a gente tem um crescimento do PIB ano passado robusto, se a gente tem hoje a B3 chegando a, se não me engano, 129 mil pontos, que é recorde, né? Se a gente tem um crescimento do primeiro e do segundo trimestre do Brasil, agora de 2024, do PIB positivo, por que a gente não tem IPO? E aqui é uma característica que é minha, que eu incentivo, mas que eu vejo uma dificuldade absurda das pessoas, é fazer análise sem colocar política. Quando você coloca política, você desvirtua os fatos e dados. Então vamos tirar a política. Estou convidando todos aqui a tirar a política. Por que eu tenho PIB crescendo, a B3 crescendo, e eu não tenho o IPO? Além de não ter o IPO, por que nesse exato momento eu estou com investidores estrangeiros tirando dinheiro do Brasil? Por um simples motivo, porque a IPO é timing. Se você não tem apetite do investidor para comprar ação na época do IPO, você pode ter a empresa toda preparada. Mas se você não tiver um mercado comprador ou um apetite, isso não vai acontecer. E hoje não está acontecendo. Por quais motivos? Nós temos hoje juros altos no mundo. Todos os países, inclusive o Brasil, estão gastando mais do que arrecadam. O déficit fiscal. Os Estados Unidos é o pior de todos. E eles precisam se financiar, certo? Quando um país precisa se financiar, o que ele faz? Ele aumenta os juros para que o investidor possa comprar, no caso do Brasil, o tesouro direto, renda fixa. Uhum. Então, quanto mais os juros aumenta, e no Brasil está aumentando, mas os Estados Unidos diminuiu 0,50 pontos percentuais. É nada. É uma sinalização, mas não muda nada na vida de ninguém. Então, como eu tenho juros altos no mundo inteiro, todos os países querendo investidores e pagando muito para ter aquele dinheiro, para que eu vou arriscar um dinheiro no fundo de investimento, uma parcela grande de alguma estrutura de capital no IPO nesse momento, se no caso do Brasil, por exemplo,
Se eu investir 1 bilhão, 500 milhões em tesouro direto, eu tenho 10,75 sem fazer nada. Eu coloco dinheiro lá e vou pescar. Para que eu vou colocar dinheiro, comprar IPO ou investir em bolsa? Então, quanto mais os juros aumenta, muitas vezes o mercado fica mais conservador porque está ganhando dinheiro sem fazer muito esforço. E é esse o ponto que está acontecendo hoje. Vocês podem ter certeza, se os juros baixar, eu tenho certeza que em determinado momento são ciclos, na época, no ciclo que os juros baixar, os investidores vão começar a procurar outras oportunidades de investimento e aí sim vai abrir a janela do time para o IPO. Como não estamos na janela do time do IPO, o que as empresas estão fazendo? Emitindo debenture, follow-on, que é quando você dilui uma parte de ações da empresa para o mercado, né? Então, eles estão fazendo esse tipo de movimento. E eu não vejo ainda Não é o problema, não é o IPO. Muitas vezes o problema é essa conjuntura econômica que não está efetivamente ajudando nesse formato. Agora, é importante as empresas colocarem numa perspectiva delas esse movimento, porque além de você ter uma profissionalização muito grande para você abrir o IPO, você tem que prestar conta no mercado de 3 em 3 meses, né? Então você muda o jogo com relação a todo o formato interno da empresa para uma profissionalização maior. Quando a gente analisa o mercado financeiro com esse juro alto, a gente está, obviamente, falando que tem um lado do mercado financeiro que está bem, que é o lado da renda fixa, né? O lado da renda variável começa a não fazer tão sentido, porque na renda fixa você tem um bom retorno com um risco baixo, né? Mas aí, por outro lado, você tem um PIB crescendo que convida o empresário, de certa forma, a fazer investimento. E, por outro lado, desconvida porque o juro é alto para poder captar dinheiro para fazer esse investimento. E aí, como é que resolve essa sinuca de bico? Tem um ditado que eu acho muito errado, que é estar preparado quando a oportunidade aparece. Todos os empresários que eu conheci, eles nunca esperaram a oportunidade, eles criaram a oportunidade. E nessa oportunidade que eles criaram, eles trabalham em conjunto com uma estrutura da empresa que permite uma segurança para ele capturar essa oportunidade. Então, Júlio, o que você está falando? Eu estou falando de uma maior sinergia dentro da empresa, de uma área de compras, né? A gente não presta atenção nisso. Você hoje não consegue repassar para o consumidor todo o seu custo. A sua área de compras é fundamental. O tamanho da empresa é fundamental. O nível de endividamento versus o caixa é fundamental. O nível de juros que você paga no caixa é fundamental. São essas decisões de caixa do dia a dia. Você efetivamente fazer a escolha de ter as pessoas certas na empresa faz uma diferença absurda. Você efetivamente pensar a cultura da empresa. Então, quando você tem todos esses pontos entrelaçados, você tem muito mais segurança quando você vê uma oportunidade dessa variação do cacau, por exemplo. Como é que você faz uma previsibilidade dessa numa variação do cacau desse nível que a gente está? Quando você tem uma empresa e você pensa todos esses pontos e você cria oportunidades, o empresário está muito mais seguro para capturar essa oportunidade. E a outra coisa que eu escuto muito é: as empresas estão quebrando por causa dos juros altos. E as empresas que estão indo bem em detrimento dos juros altos? E a Magalu que deu lucro agora com os juros altos? E a Casas Bahia que deu lucro agora com os juros altos? Será que efetivamente os juros altos ele impacta? Não estou falando que não é importante. Mas será que não tem um dever de casa do empresário muito grande antes, em termos de produtividade da empresa, para colocar a culpa 100% nos juros? Dá outros 2 exemplos. A Nike caiu as vendas dela. Trocaram o CEO da Nike. A Nestlé agora falou que vai enxugar, vai cortar hierarquias, vai ser mais ágil. Está todo mundo com juros altos no mundo, né? Então, eu acho que, como é que resolve essa equação? Primeiro, eu acho que o empresário, o empreendedor, ele tem que fazer o papel de casa dele em termos de dentro da empresa, e quando criar oportunidades, ele ter segurança que aqueles controles, aqueles KPIs, que a própria cultura dele vai suportar ele nessa captura dessa oportunidade, desde que não seja uma coisa que impacte muito no resultado se o negócio der errado.
Para quem não conhece, gente, o doutor Júlio gosta muito de avião, então seria a leitura correta dos instrumentos. Né, exato. Júlio? Eu falo que hoje esqueça céu de brigadeiro. E muitas vezes, e você sabe muito bem disso, Matheus, e os empresários aqui que estão nos escutando, muitas vezes você está pilotando a empresa por instrumentos. Você não está vendo 2 metros na frente o que vai acontecer. E aí como é que faz? E é essas horas que eu falo, né, que você está cada vez mais preparado e com a pessoa certa do seu lado faz toda a diferença. O senhor citou um pouquinho a questão da competição com a China, e na hora que a gente analisa um pouquinho, vamos falar um pouquinho da indústria no Brasil, né? Quando a gente pega a indústria no Brasil, a gente tem um processo, acho que podemos chamar assim, sem sombra de dúvida, de desindustrialização nos últimos anos, né? A indústria ela foi desincentivada e ela reduziu o seu tamanho, a sua participação no PIB como um todo. Mas a gente, em paralelo, vê hoje um fenômeno no mundo da neoindustrialização. Essa revolução tecnológica que está vindo está criando uma nova revolução industrial, mas é no mundo inteiro. E o Brasil vai passar por isso naturalmente, e eu vejo até isso uma oportunidade do Brasil retomar um pouco da participação do parque industrial que ele tem, mas para fazer isso tem que ser sob outras condições. Só que nós temos hoje no Brasil uma dicotomia muito interessante, né? Na Europa, por exemplo, você tem mão de obra cara e tecnologia barata. Quando a gente vai para a Ásia, lá na China, eu acho que esse é o grande fenômeno, né? Você tem hoje a tecnologia de qualidade, que não era há bem pouco tempo atrás. Hoje você tem uma tecnologia de qualidade barata e a mão de obra já não é tão mais barata igual já foi, mas ainda, para padrões globais, ela é mais barata. E no Brasil a gente tem esse binômio maluco de que aqui a mão de obra e a tecnologia é cara, né? Só que a nossa competição é global. Como resolver isso num processo agora de neoindustrialização? Como é que o Brasil vai se inserir? Onde que está a oportunidade para o Brasil nesse novo momento de neoindustrialização no mundo? Dois dados para vocês, né, que estão nos assistindo aqui, Matheus. Em 1978, o Brasil tinha a industrialização da Coreia do Sul e da China juntos. Era o Brasil em 1978. Em 1990, nós tínhamos o mesmo PIB da China. Hoje, a China é 14 vezes maior. Isso quer dizer o seguinte, que o ambiente competitivo que um país permite ao outro importa muito. Então, quando você tem os carros, a tecnologia chinesa chegando, a tecnologia lá é barata, mas como que se tornou a tecnologia barata? De 1990 até 2000 teve um movimento chamado Tigres Asiáticos. Todas as fábricas do mundo foram para a China. Eu vou fabricar lá porque a mão de obra é barata. E era mesmo. Só que desenvolveu-se um país a partir disso. Apple está lá, Nike está lá, está todo mundo lá. E fora a quantidade de dinheiro que entrou, né? De dinheiro, né? Então, entrou dinheiro, entrou inteligência dos países, entrou mão de obra, os chineses aprenderam. Aprenderam o que é tecnologia, aprenderam o que é ter uma mão de obra qualificada, aprenderam o que é ter um custo país menor do que o custo Brasil, aprenderam a exportar. Olha, na minha vida eu já negociei muito com chineses, muito. E eu não conheço nenhum chinês que veio para o Brasil que não seja extremamente preparado. Mão de obra preparada. Então você tem mão de obra, você tem tecnologia, você tem um planejamento, você tem um ambiente de negócio que permitiu ela ser competitiva, que a indústria permitiu ser competitiva. E o maior ponto que eu sempre... O Brasil tem muita oportunidade, mas eu acho que o Brasil ele só precisa fazer uma única analogia, que nós não estamos sozinhos no mundo. E muitas vezes o país, em detrimento de qualquer governo que seja, porque né, de 1990 para cá a gente ficou 14 vezes menor, então não estou falando aqui de nenhum governo em específico, nós não temos uma política de longo prazo, industrial, tecnológica, de custo Brasil, que permita a gente competir com qualquer país que seja tecnológico. Qual que é a consequência disso? Nós temos uma absurda capacidade de produção,
mas é uma capacidade de produção que não tem a mesma produtividade dos outros países. Que outros países que eu estou falando? Estados Unidos, China, Alemanha, Coreia do Sul, Japão. Agora a gente está vendo os países low cost dando show, Vietnã, Indonésia, Malásia, a própria Índia, né, é grande. Então, nós está competindo com essa turma toda. O carro do Vietnã, o Vietnã tem um carro que a fábrica já vale mais que a Volkswagen, que a GM juntas. E ninguém sabe disso. Você imagina quando eles chegarem aqui. Então, a gente tem esse tipo de ponto. Aí você pergunta, e como é que a gente compete a neoindustrialização? Como é que o empresário faz? Bom, vá para os países low cost, vá para a China, vá para a Índia. Não é para... você está pedindo para montar uma fábrica lá? É claro que não. Você tem uma matéria-prima que você precisa comprar, tem absoluta certeza que essa matéria-prima que você está comprando daqui, você consegue comprar com 40% menor preço lá. O preço que você comprar lá, mais o custo de importação, vai compensar ainda um preço Brasil. É triste? É triste, mas é a realidade. E a gente, como sendo fatos e dados, a gente tem que pensar nisso. Um outro ponto que eu falo muito, mas na América Latina também não é muito desenvolvido, é procure fornecedores no seu quintal. Brasil e América Latina. Mas se não conseguir, vá fazer negócios na China, na Índia, nos países low cost. Porque esse é um movimento, não sei se o pessoal está percebendo, daqui 3 anos a gente tem 2 blocos completamente diferentes no mundo. A gente vai ter um bloco que foi criado e começou a ser criado quando a Rússia invadiu a Ucrânia, que é Rússia, China, os países asiáticos ali que tem petróleo, esse país low cost que eu falei. Então eles estão montando um bloco. E um bloco forte. Em compensação, a gente tem um bloco que a gente conhece hoje. América Latina, Estados Unidos, Austrália, Europa. A África fica neutra nisso. Então a gente vai ter 2 blocos. Aí o que eu oriento para o empresário? Almoce com um bloco e jante com o outro. Seu papel não é escolher lado. Agora, o Brasil, eu sempre falo, se você der certo no Brasil, você dá certo em qualquer lugar do mundo. Harvard é que deveria vir para cá. Porque a gente convive com um dos maiores sistemas tributários do mundo, com um ambiente de negócio que muitas vezes não permite você evoluir da forma que você gostaria, com uma mão de obra que todo mundo está escutando aqui. O seu maior problema hoje não é dinheiro para você capturar oportunidades. O seu maior problema hoje é mão de obra. Mão de obra, sem sombra de dúvida. Sem sombra. A gente vê isso de ponta a ponta. Acontecendo, né? Em todos os setores, em todos os lugares. E eu falo que semana passada saiu uma outra pesquisa que eu fiquei muito feliz. O nível de exportação de pequenas e médias empresas para os Estados Unidos bateu recorde. Então, se o dólar está alto, está todo mundo aproveitando essa cotação para exportar, que é um canal importante, que é a questão da exportação. Então, no Brasil, nesse mundo competitivo, com China e todo mundo produzindo 30% menor que você, com mais tecnologia, se você não se mexer, daqui a pouco esses produtos estão chegando no seu cliente de uma forma muito mais barata, digitalmente, e quando você acordar, aquilo do 48 segundo tempo, o mercado vai tomar a decisão por você. Eu particularmente, assim, nós tiramos o governo da conversa até agora, mas só fazendo uma análise aqui rapidamente, acho que essa política que o governo está colocando da Nova Indústria Brasil, ela de certa forma ela é feliz em alguns pontos porque ela dá algumas vocações, não dá para o Brasil resolver tudo junto. Então ela coloca algumas trilhas, algumas vocações muito claras de onde o Brasil está indo bem, para a partir dali a gente se inserir num cenário competitivo. Eu acho. E aí, né, puxando a sardinha para a Fralia, obviamente, aproveitar as vocações do agro brasileiro para poder levar o produto já industrializado para o mercado como um todo. Eu realmente acredito que o Brasil vai ser a fazenda do mundo, né? Se a gente pegar os 4 maiores produtores de alimentos no mundo, o Brasil aí, em alguns dados, está em terceiro ou em quarto, mas os outros 4, que é China, Estados Unidos e Índia, a China e a Índia basicamente não dão conta de produzir para si próprio. Os Estados Unidos é o maior exportador de alimento do mundo, mas também não tem por onde expandir a sua fronteira agrícola. Ela vai expandir produção apenas em produtividade, né? Em terras. Hoje já é muito difícil para os Estados Unidos fazer isso. E onde a gente tem disponibilidade de terra, de água, de clima e ainda
um ganho tecnológico com produtividade é o Brasil. Então, sinceramente, eu acredito muito nessa vocação que o Brasil tem de ser a fazenda do mundo e, para mim, está predestinado a ser isso, a despeito de qualquer situação de governo, né? Não concordo plenamente. Eu, sem sombra de dúvida, não é à toa que eu sou empresário e invisto no setor de agroindústria, porque eu acredito muito nisso. Mas falando um pouquinho agora da economia real, né, a gente busca sempre assim, na tecla SAP, é difícil a gente fazer uma leitura do mercado financeiro porque ele tem seus jargões, análises gráficas e tudo mais, mas a gente, pelo menos aqui na Fralia, eu sempre busco ser o mais fundamentalista possível e analisar fatos e dados, como o senhor bem fala. E aí, quando a gente está olhando hoje para a economia real, as commodities como um todo, o ouro batendo recorde agora, você tem as commodities também batendo recorde como o cacau, a laranja e outros por causa de mudança climática, a gente vê um processo inflacionário chegando, né? Num mundo de juros altos. E aí? Como é que resolve também essa situação na visão do empresário? Porque a gente vai ter que lidar com um processo inflacionário que pressiona a economia no momento em que o juro do mundo está alto, né? Exato. Bom, eu concordo plenamente com você com relação ao agro. Só um dado, a gente fala assim, a China está em crise, vai crescer 5%. Ela é 14 vezes maior que o Brasil. Os 5% da China é 50% da economia do Brasil. Daí que eu concordo, porque a gente muitas vezes tem que colocar, por isso o tecla SAP. Às vezes, muitas vezes tem que colocar em perspectiva. Da mesma forma que a Apple sozinha é a maior que a Bolsa Brasileira do Brasil, os 5% da China é 50% da economia da China, é 50% da economia do Brasil. E ela precisa ser alimentada. A Índia, a mesma coisa. Concordo plenamente com você. E aí vem um ponto muito importante, que é a variação das commodities. Então, o que a gente teve semana passada? A China lançou o plano de incentivo. O mercado viu que não ia crescer 5%, não tinha saído da prévia ainda. O petróleo caiu, o minério de ferro caiu. Aí saiu a prévia do PIB da China. A previsão era 5%, vai crescer 4,8%. Opa, tá ali, beleza, não tem muita coisa de errado não. Aí o petróleo subiu, o minério de ferro subiu. Com a mesma coisa as commodities. E um movimento interessante, a gente está vendo, é claro que não vai afetar o agro, mas uma tendência de recuperação judicial do agro. Algumas empresas grandes entraram em recuperação judicial. Mas por que disso se o agro exporta muito? Porque do mesmo jeito que ele exporta, ele importa. 80% dos fertilizantes do agro não é feito no Brasil. Inclusive tem um player muito importante que entrega fertilizante para o Brasil, que é a Rússia. Então, do mesmo jeito que você tem a ponta que você vende... Que é o quinto maior produtor do mundo, né? Então tem um interesse aí, né, conflitante. Então, do mesmo jeito que você exporta muito, você tem um custo de produção muito alto. E isso acontece com as empresas de commodity, qualquer delas que seja. Então, a variação, muitas vezes as pessoas pensam que a variação é positiva só para quem exporta, não é. E aí que entra a questão da produtividade. E aí que entra a questão de você travar o dólar quando você importa. Segundo trimestre de 2024, empresas grandes com prejuízo, muitas vezes, por variação cambial passiva. Variação cambial passiva é quando você importa ou pega uma dívida em moeda estrangeira e não trava o dólar. Então, se o dólar estava 5,50, você vai pagar a próxima prestação, ele está 5,70, você paga muito mais. Quando você trava o dólar, você paga um preço por isso, mas você tem a previsibilidade. Então, a gente tem grandes empresas que tiveram essa variação do dólar diminuindo o resultado. Grandes empresas, Azul, Suzano, né? Grandes empresas. Então, a commodity, o grande risco da commodity é que ela é muito sensível aos fundamentos da economia, a perspectiva da economia. Aonde que eu me seguro com relação a isso? Você sempre tem que ter uma estrutura da sua empresa que permita você fazer a seguinte pergunta: se a commodity do meu negócio ela cair 30%, eu consigo ainda ter lucro? Uma pergunta poderosa essa. Uhum. Se você conseguir rodar a empresa respondendo essa pergunta, com certeza em determinado momento ela vai ter
né, um risco de ciclo do mercado, que não é o do cacau, que está aumentando, né, e você vai poder passar por isso. Só que, muitas vezes, é o que você falou, as empresas não têm esse tipo de pensamento e planejamento. Se a commodity diminuiu ou se a commodity aumentou, vai na onda. Vai pegando oportunidade a cada mês. E a gente tem que, muitas vezes, o brasileiro ele não tem a cultura de pensar a longo prazo. Eu não estou falando de pensar 10 anos. Eu estou falando da cultura de pensar 3 anos. O brasileiro não tem uma cultura de pensar 3 anos na frente. E muitas vezes é pego de surpresa porque não faz esse tipo de análise. Nesse cenário de longevidade, de pensamento de médio prazo, digamos assim, não é nem tão longo prazo, qual que é a importância da governança, da gente trabalhar a governança nas empresas de hoje? Eu acho que esse é um tema que o Brasil ainda tem muito a andar, principalmente nessas organizações familiares. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância dessa disciplina com governança para aquele empresário que está planejando o seu negócio já para o ano que vem, olhando 2025 e adiante. A melhor resposta para te dar não é pelos exemplos positivos, é pelos exemplos negativos que aconteceram sobre governança. Vamos falar da Americanas. Esse é o grande case, né? Se os Estados Unidos tiveram a Enron, nós temos a Americanas. Então, vamos colocar em perspectiva uma empresa aberta em bolsa, com o conselho de administração formado, com o conselho consultivo de remuneração, o conselho consultivo de fiscal e todos os conselhos consultivos que você pode colocar. E aí, de um dia para o outro, a ação cai 90%. 90% de um dia para o outro. A Americanas entra em recuperação judicial e nunca mais vai ser o que era antes. A maior empresa de varejo do Brasil. É assustador. Maior empresa de varejo do Brasil. Então, muitas vezes, para responder o que é governança, a gente tem que responder o que não é a governança. A governança é você fazer todos os dias o que é correto, só que o ponto fundamental é você definir o que é o correto. Esse é o grande desafio. Então, quando você coloca que dentro da governança, no comitê de remuneração, você vai remunerar as pessoas e até o conselho com ações de longo prazo, você está passando um recado muito forte para a empresa inteira. Quando você coloca no comitê de remuneração que você vai remunerar os resultados de curto prazo, você está passando um outro recado para a empresa. Quando você compra uma outra empresa só para fazer número, sem ver se tem sinergia, e tem um monte de exemplo esse ano, você está completamente fora do seu parâmetro de excelência. Então, quando você define o que é que você tem que fazer todos os dias com disciplina de uma forma correta e coloca os KPIs e as travas para que não possa acontecer, você está falando de governança. Então, se uma empresa que não tem governança, é a mesma coisa de você estar pilotando o avião. Você levantou o voo, você está pilotando o avião, só que na hora de você pousar, o trem de pouso está invertido. Isso é a falta de governança. Você sabe que você vai ter que pousar em determinado momento e você sabe que vai doer. Né? Porque você não vai ter o trem de pouso para pousar. E a própria governança que não deixa, muitas vezes, você tomar decisões que, principalmente empresa familiar, que cresceu, e o empresário está certo, ele quer capturar todas as oportunidades, a governança que vai falar assim, opa, isso aqui é risco. Isso aqui é risco demais. Será que é isso mesmo? Então, uma empresa que não tem isso, que não tem essas travas corretas, ela está solta. E nesse mundo, onde uma empresa é solta em um nível completamente impensado pelo nível de competição, o empresário muitas vezes quebra em um ano por causa disso. É um absurdo que eu estou falando? Tenho absoluta certeza, vocês conhecem várias empresas assim, que estavam bem e que tomaram uma decisão errada ou não mediram o risco e no outro ano está completamente sem dinheiro com problema. Essa situação na Americanas ela é tão curiosa porque o sistema financeiro brasileiro
em termos regulatórios, ele é conhecido pela maturidade que ele tem no mundo. Por exemplo, a questão americana da crise das hipotecas, que a gente teve anos atrás, é um problema regulatório, no meu entendimento, que você tinha um papel que ele era hipotecado, né, um ativo que era hipotecado 2, 3 vezes. A qualidade do papel não era boa. Né? Isso no Brasil, hoje, quer dizer, sempre não foi permitido. Mas aí, na hora que você vê uma situação tão grave igual a da Americanas, compartilhada por todo o sistema financeiro, que nós estamos falando que os 7 maiores bancos operando no país estavam lá, analisavam os documentos dessa empresa e, em momento nenhum, deram o grito. Né? A coisa simplesmente estourou. É tão grave o negócio, porque ela foi auditada por várias empresas famosas, tinha marcas globais. Marcas globais. Tinha os sócios. Né? Os sócios da Americanas não são qualquer sócios. Não são qualquer sócios. É o sócio da Ambev. Então, por que eu sou um banco, vou emprestar dinheiro para a maior varejista do Brasil, que reporta lucro, ok? Os trimestres dela eram sempre com lucro. Auditadas por empresas famosas e com sócios de referência de referência global, muito sucesso, né? Da Ambev, que comprou a Budweiser, Anheuser-Busch InBev e tal. Você pega o balanço ali com lucro, tudo certo. Não, vou fazer negócio com a empresa. Né? O que faltou? O que faltou para os bancos e para as auditorias fazer algumas perguntas certas? Aí, quando estoura o negócio, precisou ir. O Sérgio Real ficou lá 9 dias. Viu que tinha alguma coisa errada, ele não é bobo nem nada. Deu uma entrevista num dia, no outro dia a ação caiu 90%. Aí todo mundo foi descobrir o que aconteceu. 6 meses depois, a Americanas assume um dos maiores esquemas de fraude. Ela assumiu um dos maiores esquemas de fraude. Subprime dos Estados Unidos, um dos maiores esquemas de fraude. Enron, um dos maiores esquemas de fraude contábil. A perspectiva de venda de um contrato já classificavam como receita. Vamos falar mais recentemente? Magazine Luiza baixou em novembro de 2022 900 milhões de reais do patrimônio dela. Problemas. Então, se você for trazer sempre empresas, né, tem empresas, inclusive a Americanas estava no índice de sustentabilidade da Bolsa. Então, muitas vezes, eu sempre falo isso, entre você tem que acreditar nas instituições, eu não acho que a gente não tem que acreditar. Mas muitas vezes, eu não canso de falar isso, muitas vezes o melhor conselheiro que você tem é o espelho. Porque não são empresas fazendo coisas erradas com empresas. São pessoas fazendo coisas erradas com pessoas. São pessoas que fazem errado. Não são empresas que fazem errado. Não existe uma instituição, empresa, que você passa um bilhete debaixo da porta e a empresa te responde com a resposta. Não existe. São pessoas que fazem negócio com pessoas. Dentro das empresas. Né? Então é isso. É interessante que a gente está falando aqui do aspecto regulatório, né, fiscal das empresas em um processo de fraude. Mas a gente tem um outro case recente sobre governança também, que mais ligado à imagem, que é o case da Boeing, nos Estados Unidos, né, que inclusive teve aqui quase comprando a Embraer, o negócio não foi feito, e hoje a gente percebe que a Embraer está embarcando numa oportunidade gigante no mercado. Felizmente ela não fez esse negócio com a Boeing, enquanto a Boeing está numa situação dificílima exatamente por uma questão de imagem que não foi cuidada relativa às pessoas, igual o senhor está falando. Né? O caso da Boeing também é emblemático. Se tem uma coisa que acelera a quebra de uma empresa, é o que você falou, chama crise de imagem. Principalmente nesse mundo digital onde todo mundo está no celular. A Boeing, ela é um exemplo clássico disso. Começou com a Airbus lançando o avião dela, a Boeing vindo que estava ficando para trás, fez o 737 MAX, escolheu não fazer atualização daquela funcionalidade que baixava o nariz do avião, escolheu não fazer atualização com os pilotos. Por quê? Porque senão ela ia perder mais tempo, ela ia ter que treinar todos os pilotos.
onde que vocês podem verificar essa história? Tem um documentário no Netflix sobre isso. Ela escolheu não fazer. O resultado é trágico. Se não me engano, 2, 3 aviões caíram, pessoas morreram. Aí começaram as investigações, igual americanos, estava tudo certo, começaram as investigações. E a Boeing, uma das maiores empresas dos Estados Unidos. A Boeing é a Petrobras dos Estados Unidos, é um dos orgulhos. É a Petrobras, né, do Brasil, a Boeing é dos Estados Unidos. É um orgulho. Com o conselho de administração, com tudo, foi fazer a investigação. O CEO saiu, o presidente do conselho saiu. A empresa hoje perdeu o mercado, perdeu a credibilidade. Quando você começa, um negócio é tão grave em crise de imagem, fazendo uma analogia, porque ninguém faz a pergunta mais se o avião da Boeing gasta menos combustível. Está todo mundo fazendo a seguinte pergunta: eles estão sabendo apertar o parafuso, correto? Então, quando uma empresa ela é vista dessa forma, e agora com a greve que está acontecendo, e agora ontem vendeu uma operação dela, está ficando sem caixa, está sem dinheiro, ela está afundando no negócio dela. Isso começou por competição no mercado? Não. Crise de valores, né? Crise de valores. Crise de valores. Escolhas de governança errada. Bom, já que a gente falou de avião, vamos começar a aterrissar o nosso avião aqui e vamos descer agora para o mundo que interessa para a gente, que é o mundo do cacau. Varlin, você pode colocar na tela para mim a cotação do cacau no último ano? Nós estamos chegando no final do ano, é época de safra, e a gente está prevendo ali no final de janeiro, início de fevereiro, o fim dessa safra. A gente teve até algumas notícias boas de reporte, assim, boas no que a gente se compara com o ano passado, que foi catastrófico, mas ainda notícias bastante desafiadoras, porque realmente a safra na África e no Brasil não vieram a contento. E aí a gente tem essa realidade do cacau hoje girando em torno de 7, 8 mil dólares, mas com esses picos ao longo do ano que a gente viu acontecendo. E agora, para quem não conhece um pouco o mercado, principalmente do cacau, é onde a gente começa a planejar não só as festas de final de ano, mas também a Páscoa do ano que vem. Qual é a dica que o senhor daria para o empresário do setor de alimentos que depende do cacau e precisa planejar a sua indústria para esse momento e para os próximos meses? Vou começar respondendo essa pergunta com o maior desafio dos empresários. Como repassar para o consumidor esse aumento do cacau? É impossível repassar. Principalmente no Brasil hoje, e é um fato, né, onde o endividamento parou de crescer, mas continua em níveis altos. Você está ali fabricando um chocolate, você tem a matéria-prima do cacau, que está no preço elevado, você não consegue repassar para o consumidor, você não consegue, você está pressionado pela sua matéria-prima, cacau ou outra commodity que seja. E quem paga a conta? Alguém sempre paga a conta. A gente sempre tem que fazer essa pergunta. Não existe almoço grátis. Uhum. Quem paga a conta? Quem paga a conta é a margem. Você não consegue repassar. Você compra uma matéria-prima alta, sua margem acaba. E se a sua margem acaba, você começa a entrar em risco, porque falta de margem é falta de caixa. No caso específico do cacau, é muito importante os fornecedores que você tem. É muito importante a confiança que você gera nos seus fornecedores, nos seus clientes. É muito importante o que está sendo feito aqui, né, pela Faria, parabéns para vocês novamente, que é essa referência. Então, quando você é referência, quando você gera valor, quando você quer entregar informações de qualidade, tanto seja economia no seu segmento, as pessoas querem fazer negócio com você e querem fazer bons negócios com você. E você consegue criar um ambiente, que eu chamo de um ambiente de alto nível, em que você consegue circular nesse risco, porque se a gente olhar o gráfico, é um pico e pico, como é que você faz uma previsibilidade no caixa nesse nível? Então, quando a Faria lança o escudo, por exemplo, em que você informa, né, para os seus clientes a variação e como é que os seus clientes podem proteger a margem deles. Quando a Faria se preocupa dessa forma com os clientes,
você está gerando valor. É claro, a Fralia, os clientes, os produtores, todos nós seremos impactados de alguma forma. Mas se você gera essa confiança no mercado, essa referência, você consegue ter negociações melhores, você consegue ter condições melhores, você consegue ter um plano de médio e longo prazo melhor e você consegue circular sobre isso. O problema é que tem muitas empresas de commodities ou não, de segmentos ou não, que, de novo, não pensam em 3 anos, não pensam em gerar valor, aumentou aqui o repasso, não sei o que, de uma forma completamente impensada, sem gerar valor para o cliente. E é muito mais suscetível a Fralia, por exemplo, que está gerando esse valor todo. Né? O escudo, inclusive, essa forma de comunicar para o mercado, vai ter alta, vai abaixar, comunicar, a gente está tentando passar isso, essa previsibilidade para aquele que compra, né? O que eu sempre falo que o desafio nosso aqui com os nossos consultores e quando a gente está conversando com os clientes é quando a gente vê esse gráfico cheio de dente para cima e para baixo, né? É tentar convencer todo mundo com informação e credibilidade de que a nossa briga não é pelo próximo pedido. A nossa briga é para contar um filme, não é para tirar uma foto. Exatamente. Né? E essa situação de ficar refém dos picos e dos vales, ela certamente pode acontecer de uma vitória ou uma grande derrota. Né? Mas se a gente ficar pensar em ter pequenas vitórias, pode até acontecer pequenas derrotas, mas a gente não vai sentir muito. Então, realmente o que a gente tem buscado dos nossos parceiros é esse voto de confiança para poder planejar junto. Né? Não dá para entender nesse mercado de ganhar pedido a pedido. A gente tem que ganhar no médio prazo. Não tem como a gente pensar num ganho exponencial a cada pedido, a cada momento, porque não existe gênio no mundo que tenha uma bola de cristal que diga o que vai acontecer na próxima semana, no próximo dia, a não ser que a gente analise as informações que estão postas, fatos e dados, e faça um desenho, uma estratégia de acertar o meio dessa história e não o pico nem o vale. Né? Ninguém vai acertar o pico e vale, e acrescentando o que você falou, tem um papel também de produtividade dentro da empresa, do tamanho correto, sabe, da preocupação com caixa e principalmente o que a gente está colocando aqui dessa geração de valor para o cliente. Você falou em pequenas vitórias, o pior erro não é ter pequenas vitórias, é ter a grande vitória de pirro, que é aquela vitória que você conseguiu e que é um desastre. O pirro conseguiu a vitória, mas quase morreu. Então será que vale a pena esse tipo de coisa? Então, eu fico muito feliz com a Fralia. E aqui, né, de coração, e vivenciando a história e as decisões e estando aqui no conselho, é uma empresa que realmente pensa nos clientes, pensa nas melhores decisões, está conseguindo, e eu tenho certeza que vai levar cada vez mais essa referência em cacau, eu tenho certeza do crescimento dela. Então, eu só tenho a parabenizar vocês pelo trabalho que está sendo feito. Eu tenho certeza que esse é só o começo. Né? Tem grandes oportunidades aí que serão criadas. Para a gente fechar, doutor Júlio, eu acompanho sempre a sua coluna lá no LinkedIn e um dos temas, não só lá, mas que tem surgido recorrentemente aí no imaginário de todo mundo e nas dúvidas de todo mundo, é sobre inteligência artificial. A gente está falando aqui agora sobre leituras do mercado financeiro, a gente sabe que hoje em dia a própria inteligência artificial tem operado, né, nesse mercado e tirado um pouco a referência de quem fazia aquelas análises só gráficas e não trabalhava com fatos e dados, porque o computador é muito mais habilidoso do que a gente para fazer isso. E é por isso que a gente se volta tanto aos fundamentos, à governança, para poder fazer as nossas análises. Mas no cenário de competitividade, hoje o empresário precisa se preocupar com a inteligência artificial. Como é que o senhor está vendo esse momento e qual que é a grande dica também para o empresário hoje em dia com essa avalanche que está chegando? A grande preocupação do empresário é responder a seguinte pergunta: quais são as ferramentas que existem de inteligência artificial que eu posso fazer a conexão com o segmento que eu estou e que pode tornar a minha empresa mais produtiva e competitiva? Então, vou dar alguns exemplos. O Citibank demitiu 20 mil pessoas. Ninguém demite 20 mil pessoas por caixa, simplesmente. Já tem inteligência artificial ali.
A Amazon, ela demitiu 100 mil pessoas. Ninguém demite 100 mil pessoas apenas por caixa. Foi até amplamente divulgado, as pessoas chorando e tal. Tem produtividade ali. O que está acontecendo é que os empresários não estão pensando, estão delegando a inteligência artificial para a área da TI. Nada contra a área da TI. O que os empresários têm que colocar em mente é criar um comitê, em que esse comitê vai pegar todas as inteligências artificiais que existem e vai fazer a conexão com o negócio para tornar mais produtivo. E para os profissionais tem um grande desafio. A inteligência artificial vai entregar tudo de forma fácil, consolidada, confiável, vai buscar informações em âmbito global, vai te entregar um dashboard lindo. Ok? Mas o grande desafio é responder a seguinte pergunta. E agora, o que eu faço com isso? E se nós quisermos ser bons mesmo, a gente tem que fazer a terceira pergunta. Bom, a inteligência artificial me entregou, eu vou fazer isso daqui. E a pergunta mais importante que a gente tem que fazer. E agora, como é que eu implemento esse negócio? Porque a inteligência artificial, muitas vezes, e nós sabemos responder dentro de um plano de ação aquela coluna do o quê. A gente sabe colocar o quê no negócio, mas a gente não coloca o como. Inteligência artificial pode trazer o que quiser para você. Se você não responder o como, quer dizer que você não sabe executar corretamente qualquer ideia que seja. Qualquer empresa que sabe executar vai ser mais ágil que você, vai ter um produto mais rápido que você, caso da Boeing, vai ter um produto de maior qualidade do que você, vai ser uma referência maior do que você, porque você vai ter uma inteligência artificial que vai te entregar tudo e você não sabe o que fazer com isso. Então, você tem que usar o ChatGPT? Claro que tem. Tem que usar as ferramentas? É claro que tem. O que eu fico falando, tanto para as empresas quanto para as pessoas, é que você não tem que ficar totalmente dependente. Porque se você ficar totalmente dependente, você não está gerando valor. Agora, pegue tudo que existe de inteligência artificial e faça a seguinte pergunta: como empresa e profissional eu posso ser mais produtivo? E principalmente como valorizar o potencial humano, né? Claro. Como entregar para aquela pessoa. Eu sempre digo que a Frali é uma empresa muito voltada para o cliente, para servir o cliente, né? Então, o que a gente tem tentado olhar aqui é o seguinte: como a gente aproximar esse cliente da gente sem deixar do cliente estar conversando com a gente de verdade, não com um robô apenas. Então, a gente tem tentado entregar para o nosso time o potencial de relacionamento através da tecnologia, né? De conhecer, de trabalhar com dados, né? E métricas para estar cada vez mais perto do cliente. Então, sem sombra de dúvida, o caminho é tentar usar essas tecnologias para potencializar o fator humano que toda organização tem e que certamente é o diferencial, né? Daqui a pouco o escudo já vai estar com inteligência artificial, as pessoas vão, né, vai entregar mais valor. E, sabe, se tem uma área que a inteligência artificial está mudando muito, é a área de comunicação com o cliente. Call center está mudando absurdamente. Né? Então, a inteligência artificial vai te proporcionar estar muito mais perto do seu cliente. E isso é que as empresas estão começando a perceber. Perfeito. Varlim, sua pergunta hoje do dia. Bom, Easy. meu caro, Easy, por favor. eu estou aprendendo mais do que tudo, que todo mundo aqui. Muito bom, excelente. Meu caro, a gente, doutor Júlio, a gente enxerga o mercado, a gente vê ele aqui todo dia, a gente tenta acompanhar o mercado do cacau. E a gente tem observado que as pessoas, às vezes, não enxergam, pensam que o número mudou ali na Bolsa de Valores, já está acontecendo aqui agora. Essa previsibilidade do futuro ela é muito importante, a gente tenta comunicar ela, tenta passar, informar para o público da Fralia, para a comunidade da Fralia, que há necessidade de se comunicar e de se ler e analisar o que está acontecendo aqui agora, né? Então, a minha pergunta é a seguinte: onde que o Brasil vai parar no agro, na indústria? Onde ela vai parar dentro dessa análise toda? Porque o afegão, o brasileiro médio,
Isso aqui para ele, às vezes, é uma leitura fantástica, né? Talvez até nem tão acessível. Mas e para aquele ofegão médio? Para onde vai parar esse país nosso? Vou responder com uma outra analogia. As bets é um problema social de endividamento, ok? Ok? Sério, é muito sério isso. É um problema sério. Muito bom. Ok? Por que não é um problema para nós aqui e é um problema para outras pessoas? Indiferente do grau de instrução. Não estou falando de mais ou menos grau de instrução. Por que é um problema? Por escolhas. Perfeitamente. Por escolhas. Eu escolho não apostar. Isso. Porque eu entendo que o dinheiro que eu estou apostando é o dinheiro que eu posso comprar um livro, por exemplo. Ok? Eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer não é aonde o Brasil vai parar. O Brasil e o mundo, mas principalmente o Brasil, que é a sua pergunta, ele vai nos oferecer grandes oportunidades. Ele vai nos oferecer também riscos. Ele vai nos oferecer um ambiente de negócio que é melhor que outros países, mas é pior que outros. Do mesmo jeito que a gente tem que fazer a nossa escolha com a Bets, a gente tem que fazer as escolhas na mesa do conselho, da diretoria, de como eu penso o mundo, quais escolhas eu faço e qual a oportunidade de qualquer ambiente que eu esteja que eu quero capturar. Perfeitamente. Não é questão do Brasil oferecer ou não. O Brasil liberou 300 bilhões de incentivo para a indústria, no plano da indústria. Mas continuamos com mão de obra com problema. É um ambiente como um todo, por exemplo. Não é aonde o Brasil vai parar, é como eu me posiciono nesse mundo globalizado, quais escolhas eu faço, como eu posso medir os riscos e pegar oportunidades. E isso vai de empresa até o cidadão. Isso vai para o José, que vende pão da esquina, até uma multinacional, a Fralia, a Americanas, a Magalu, qualquer empresa. Então, toda vez que você for profissionalmente ou empresário sair para trabalhar, você vai ter que fazer escolhas. E muitas vezes, nesse mundo artificial, engraçado, né, que a gente está mais conectado, mas mais artificial. Muitas poucas pessoas leem um livro hoje. A gente quer muitas respostas simples e fáceis para problemas complexos. Respostas simples e fáceis e erradas para problemas complexos. E aí, quando você faz essas escolhas, você não consegue criar uma consciência, uma leitura correta, fazer as perguntas certas para fazer as escolhas certas em qualquer ambiente que você esteja. É isso mesmo, é meio imediatista, né? Nossa. Tem uma frase que eu vi outro dia, que eu não lembro o autor, mas falava o seguinte: tudo que é instantâneo dá câncer, inclusive o macarrão instantâneo, né? Pois é. Decisões instantâneas, elas fazem mal, né? Pois é. E o mundo está querendo consumir cada vez mais receitas instantâneas, né? Doutor Júlio, nós estamos chegando no final, queria te agradecer imensamente, agradecer em nome aí de todo mundo que vai assistir esse episódio, que está assistindo, né? Dizer para o senhor mais uma vez que é uma honra ter o senhor aqui no Conselho da Fralia. Cada encontro é uma aula e a gente fica muito honrado de estar entregando parte do nosso futuro, ter o senhor aqui na mesa nos ajudando a construir com solidez esse pensamento de uma organização que se compromete com o cliente e que pensa o futuro dela. Para a gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma última mensagem aí para o pessoal que está assistindo o podcast. Bom, agradeço novamente o convite. Vocês me desculpem, eu falo muito, adoro falar, né? Mas o recado que eu deixo é, antes de sair fazendo as coisas, pensem um pouco nos riscos, nas oportunidades, no ambiente em volta, se é o momento certo. Eu li uma biografia do Steve Jobs que eu achei fantástica. Ele não lançava um produto enquanto ele não tivesse uma tecnologia pronta para a excelência. Daí o caso do iPad, um caso. Então, que vocês possam cada vez mais fazer as leituras certas, mas principalmente, ao invés de entregar um produto, uma análise, entregar qualquer ponto no seu segmento, que você pense em gerar valor para o cliente. A grande diferença a China tem mais de 100 fábricas de carros, o Brasil tem um monte, a Europa tem um monte.
É tudo commodity. O que se pensa é gerar valor através da commodity, a grande diferença. Quem faz isso? Ferrari. Não estou falando que todo mundo tem que ser uma Ferrari. Eu estou falando, entregue valor para o cliente, entregue confiança. São muito mais essas coisas subjetivas, mas extremamente construtivas, que vai fazer você ter uma empresa sustentável, que vai se refletir na cultura, vai se refletir no seu market share, vai se refletir com certeza no caixa. Gere valor para o cliente. Eu acho que é um grande recado que eu daria para vocês. Fantástico. Bom, agradeço a presença de todo mundo. Obrigado mais uma vez, Varlim, por estar aqui conosco. Tamo junto sempre. Novamente, eu deixo um recado aqui para você que é parceiro da Fralice. Se você quiser ter o seu produto aqui no nosso podcast, é só falar com a gente. A gente vai ter o maior prazer em estar demonstrando seu produto aqui, que é feito com o nosso cacau. A gente faz questão de divulgar a nossa rede de parceiros. Até o próximo episódio. Vamos para o episódio 3 no mês que vem. Muito obrigado.